Muito boa tarde, seja bem-vindo ao Portugal Digital Summit. Se só agora se ligou a nós, saiba que tivemos aqui muito conteúdo que está disponível no site oficial, até porque estamos em direto desde as 9 da manhã, neste que é o maior evento de economia e de transição digital do país. Vamos falar durante esta tarde de cibersegurança, vamos perceber o que é o selo em maturidade, precisamente em cibersegurança, vamos falar de criatividade, de marketing digital, vamos falar de storytelling, de blockchain, já lá vamos. Agora passamos para mais um debate do Tech Talks e vamos falar de aplicativos super inteligentes. Ficar a saber como se potenciam oportunidades de negócio com inteligência artificial, que acedem a dados em tempo real, que oferecem experiências inovadoras e um serviço de excelência ao cliente. Conheça estes aplicativos super inteligentes no debate que temos agora. A moderar está Paulo Vilaluz, é vice-presidente da ACEPI. Vamos lá. Boa tarde, muito obrigado pela apresentação. É um prazer estar aqui a mediar esta discussão. Vai ser uma discussão muito interessante sobre, como foi referido, sobre aplicativos super inteligentes. Vamos ter connosco duas pessoas que vêm de empresas diferentes, mas que têm em comum o facto de terem um enfoque muito grande em tudo o que é economia digital, tudo o que é digital first e tudo o que é transformação digital. Portanto, temos a Joana Castro, que neste momento é diretora de User Experience da Buildium. A Joana já vai fazer o favor de apresentar a empresa. E temos aqui à minha esquerda o Afonso Foceta, diretor de inovação do BPI, tendo tido uma experiência muito grande e anterior numa startup que lançou. E, portanto, portanto, muito obrigado pela vossa presença e começava por pedir à Joana se nos apresentava o que é a empresa Buildium, uma empresa nova, recente em Portugal, que tem uma equipa relativamente grande para Portugal, ou pelo menos um embrião já em Portugal, mas que tem uma experiência muito significativa na área do digital first, e portanto pedia se a Joana nos apresentava a empresa. A Joana tem uma experiência anterior também muito grande na Altice, portanto muito obrigado, e portanto pedia se nos apresentava, se nos caracterizava a empresa e de que forma é que estão a desenvolver toda esta ambição digital first. Obrigado. Claro. Então, a Buildium é uma empresa que é uma PropTech, que portanto, nasceu com uma estratégia já digital first, como referiu há pouco. Portanto, ela é uma empresa que a sua gênese tem mais ou menos 20 anos, a altura em que os dois fundadores adquiriram 2 ou 3 propriedades e começaram a perceber que dispendiam muito tempo na gestão da propriedade, a gestão com os inquilinos e tudo o que está relacionado com esse tipo de negócio imobiliário, e perceberam que efetivamente havia muito por onde otimizar. Portanto, passados 2 anos, isto portanto aos 8 anos atrás, criaram a Buildium, já com o objetivo de ser um produto digital para fazer precisamente esta gestão, esta otimização dos processos no mercado imobiliário e, portanto, ajudar clientes que operam nessa área a crescerem eles próprios e a focarem-se no negócio e não na parte burocrática, independente do tamanho desses clientes. Portanto, esta gestão alberga áreas desde a comunicação com os inquilinos, a própria manutenção dos imóveis, que é uma área que obriga muito, despende muito tempo por parte dos proprietários, a parte da manutenção dos próprios eu disse manutenção, eu creio que já disse, a manutenção e, portanto, também a parte da contabilidade, que é muito específica nesta área do imobiliário. Portanto, como empresa assim, com uma estratégia digital first, tem aqui as vantagens de se ter rapidamente posicionado no mercado com uma estrutura leve, não é? Só por curiosidade, a Buildium, ou os sócios neste caso, só começaram a contratar os primeiros colaboradores quando já tinham 500 clientes, portanto isto só é possível tendo uma estratégia muito digital, não é? E, obviamente, também ajuda aqui a que
a empresa consiga ter muito mais disponibilidade financeira, quer para investir em mão de obra qualificada, quer também para depois investir muito numa abordagem muito customer-centric. E pronto, é isto. Já vamos à pergunta que todos esperamos, que é todas as funcionalidades super inteligentes, toda a componente de inteligência artificial. Aproveitava só para pedir ao Afonso se nos apresentava não só o BPI, que para nós é bastante conhecido, acho que o BPI não é preciso. Exato, mas acima de tudo as áreas que vamos aqui tratar e de que forma é que vamos analisar essas áreas. Sim, claro. O BPI espero que não seja preciso apresentar, mas em relação às áreas que eu levo no banco, tenho toda a parte de inovação e novos negócios. O banco fez uma aposta grande este ano em irmos olhar para tudo o que sejam novas tendências na área financeira, desde o Open Banking, o que se anda a passar em blockchain, Decentralized Finance, mesmo as mudanças de hábitos dos consumidores online e tudo o que isso impacta, e perceber como é que podemos tirar vantagem disto. Obviamente que, e é o tema aqui desta nossa conversa, a inteligência artificial aparece quase como uma componente transversal a todas estas iniciativas digitais hoje em dia, não é? Portanto, tem aqui um enorme impacto no género de produtos que podemos oferecer aos nossos clientes. E aqui, quando eu uso clientes, é num sentido mais lato, sejam clientes consumidores de produtos do banco, mas também clientes internos, dado que aqui a parte de inteligência artificial tem também bastantes aplicações do ponto de vista interno para uma organização como um banco. Portanto, temos aqui duas empresas, um banco que se posiciona como uma fintech e uma proptech que nasceu como proptech, exatamente. E, portanto, as duas estão a utilizar de uma forma absolutamente transformacional os dados. Portanto, vamos tratar exatamente isso e pedi à Joana se nos apresentava em todo esse contexto de tudo o que significa a gestão das propriedades, o arrendamento, de que forma é que a Building está a utilizar funcionalidades, entre aspas, super inteligentes que se baseiam exatamente na utilização dessa informação e como é que isso pode ser útil para a nossa aprendizagem, para outros negócios. Portanto, que se nos apresentava essa experiência que tem na Building e portanto, obrigado. Então, a Building, os seus produtos digitais, pretende aqui otimizar todo o processo que nós chamamos from lead to lease, não é? Desde uma lead de um potencial inquilino até ao arrendamento. Portanto, isto faz com que tenha aqui uma panóplia de funcionalidades enorme. Mas eu, se calhar, destacava algumas mais relacionadas aqui com este tema. A primeira das quais, se calhar, era o Natural Language Processing, que a Building oferece na sua plataforma para que, quando os inquilinos descrevem um determinado problema, por exemplo, um problema de manutenção ao proprietário do seu imóvel, o sistema é capaz de, através dessa análise, usando o NPL, conseguir, portanto, categorizar e encaminhar logo o pedido para o fornecedor e até o membro da equipa que seja responsável por aquele tipo de resolução de problemas, se é um problema de canalização, se é um problema de pagamentos, etc. Não é? Portanto, essa é uma das funcionalidades que nós usamos e que simplifica a vida do nosso cliente e que, no fundo, lhe traz valor e lhe devolve vida. Depois temos, por exemplo, a detecção de fraudes, quer a nível dos pagamentos, quer a nível dos anúncios, e aqui já é mais por parte de quem anuncia as suas propriedades, não é? Através de machine learning. Portanto, existem mecanismos que estão à escuta e que, mediante determinados parâmetros, sinalizam logo como uma potencial fraude e, portanto, bloqueiam esses anúncios das propriedades e retiram os métodos de pagamento. Porque é um problema que temos visto até em Portugal com anúncios falsos e, portanto, pessoas que não vão ao local ver
ver a propriedade e depois, afinal, a propriedade não existe. Sim, sim. E nós aqui nem temos muito esse hábito, mas, por exemplo, no mercado americano é muito habitual sinalizar-se uma propriedade para depois poder fazer a candidatura, a ser inquilino. O nosso mercado é um bocadinho mais simples, mas, portanto, esses pagamentos podem ser feitos logo de forma muito imediata e então, através desses mecanismos com machine learning, nós temos tentado... E vocês analisam não só os proprietários, mas também os inquilinos, não é? Sim, portanto, exatamente. fazem análise, utilizam os dados de ambos os players. Sim, por exemplo, os inquilinos são analisados, por exemplo, naquilo que nós chamamos uma funcionalidade, um grupo de funcionalidades que se chama Tenant Screening, que é, portanto, a análise do proponente a um arrendamento, não é? E nós temos um mecanismo que permite aos proprietários dos imóveis saberem de forma imediata qual é o histórico daquele inquilino, quer em termos de crédito, portanto aqui também nos relacionamos aqui com as fintech, não é? Quer em termos até de histórico criminal, o seu resident score, portanto temos aqui uma série de dados que conseguimos ir buscar também com esta informação. Muito obrigado. E esperemos que poder aplicar rapidamente em Portugal toda essa aprendizagem. Afonso, no BPI também temos muitos mecanismos de utilização de dados, de inteligência artificial, desde toda a componente de clientes, como o Afonso dizia há pouco, desde os clientes externos como os clientes internos. Quer-nos fazer um update de onde é que estamos? Sim, claro. Neste momento? E há bastantes coisas em comum. Eu estava a ouvir e a pensar que isto podia ser uma pessoa de um banco a falar. E claro que existe toda esta parte do NPL para transformarmos comunicações escritas que se recebem e elas serem melhor encaminhadas e acabarem dentro do funil certo e não termos que ter pessoas a analisar a fazer essa análise numa primeira instância. Quando pensamos no que é os múltiplos canais de contacto escritos que se pode ter com uma instituição muito grande, isso gera dimensões de informação para analisar enormes, não é? E, portanto, aqui a ideia é como é que podemos otimizar isto e nesse sentido, já recorremos também a este género de ferramentas para tentar que o processo seja mais eficiente. Também o combate, o que nós, na banca, se chama a parte de compliance, portanto, uma área que cresceu exponencialmente na indústria financeira nos últimos anos. O número de transações, o número de ações em genérico que é preciso monitorizar cresceu imenso. Se esta atividade for feita com base em regras, que era a forma mais tradicional, vamos definir aqui conjuntos de regras, acabamos com cascatas de regras que não acabam e que muitas vezes acabam por ser incoerentes umas com as outras, anulando-se, e nesse sentido modelos de machine learning têm imensa aplicabilidade. Se calhar uma terceira área em que aí vamos começando a dar alguns passos e que tem que ver com a apresentação de produtos e segmentação de clientes, ou seja, tentar utilizar estas técnicas também para percebermos e conhecermos melhor os nossos grupos ou clusters de clientes e poder estar a apresentar as ofertas que lhes possam ser mais relevantes com base no perfil que conseguimos inferir. Há uma discussão neste âmbito que é, muitas vezes, todos os algoritmos, toda a utilização dos dados só por si não resolve, porque nós sabemos que as pessoas não são todas iguais. É claro que montando algoritmos conseguimos responder uma elevada percentagem, mas também há discussão se por vezes não estamos a fugir ou não estamos a aplicar alguma desumanização e, portanto, a retirar, a uniformizar demasiado e, portanto, a não ter em consideração algumas características específicas, seja pela positiva, seja pela negativa. E, portanto, podemos estar a avaliar negativamente quando não deveríamos fazer, ou o inverso. Qual a preocupação do BPI neste contexto de
por um lado, todo o tratamento de dados que é absolutamente indispensável na sociedade atual, e o BPI, tendo o elevado número de clientes, tem uma informação fantástica para tratar, mas, por outro lado, como é que tratam esta discussão da desumanização destes algoritmos? Vários pontos aí. Primeiro é que isto ainda estamos a dar os primeiros passos nestas áreas e não esquecer que a indústria financeira é uma indústria altamente regulada e, portanto, bastante limitada no que é que pode ou não pode fazer com a informação. Em relação à desumanização, sim e não, ou seja, coisas boas e coisas más dos dois lados. Obviamente que, assumindo que existem algoritmos que nos conhecem melhor do que nós mesmos, assumindo que eles existem, vamos partir disso como um pressuposto, deveríamos conseguir dar ofertas melhores e preço melhor e mais qualidade de serviço aos nossos clientes, e isso seria uma coisa boa. Obviamente, este género de modelos funciona normalmente e passando aqui a simplificação, em média, não é? Portanto, isto funciona para a média, há sempre pessoas nas franjas. A ideia é que, eu diria que o que acaba por proteger os consumidores ou os clientes é que isto seja não o standard, não que isto seja a única forma de interagir connosco, mas isto que seja um acrescento. Ou seja, a oferta vai lá continuar, cada pessoa vai ser livre de decidir tudo o que quiser. No final, eu diria que este género de técnicas não devem passar de recomendações que são feitas ao consumidor final ou internamente ao operador que esteja a efetuar tarefas, mantendo assim sempre o elemento humano de decisão final, chamemos-lhe assim, em qualquer um dos casos. Obrigado. Joana, no caso da Buildium, sendo uma indústria diferente, tendo nascido já como empresa digital, eventualmente com menos informação do que uma empresa que nasceu anteriormente, como é que aborda esta questão da desumanização da relação com as pessoas e do tratar tudo a nível de algoritmos e de informação, nomeadamente abordando aquilo que é a maior experiência que têm e onde estão e de onde surgem, que é dos Estados Unidos, uma economia diferente da europeia, mas que tem o mesmo tipo de preocupações. Sim, sim. No caso da Buildium, a principal preocupação aqui neste ponto, existem várias, mas a principal preocupação tem a ver precisamente com o processo de tenant screening que falei há pouco. Portanto, quando há uma pessoa que se candidata a um arrendamento e é feita uma análise automática através da Artificial Intelligence dos seus dados, portanto, perceber o seu histórico, a sua parte criminal, tudo o que tem a ver com o seu passado, e se essa pessoa pertence a uma minoria que tipicamente está mais associada a determinado tipo de eventos sociais, etc., isso pode resultar na prática num algoritmo tendencioso, num algoritmo que vai perpetuar a discriminação. Esse é o principal ponto de preocupação para nós. Portanto, neste momento o que a Buildium faz é ter uma segunda camada humana que vai verificar e fazer um double check dos resultados, mas eu não sei se será esse o futuro. Portanto, o que sei é que tanto dentro do imobiliário, mas não só, e acredito que na banca isso aconteça exatamente o mesmo, até para a atribuição de créditos, etc., tem havido muita discussão de grandes entidades precisamente para se conseguir encontrar uma solução, mas ela ainda não se vislumbra muito. Portanto, ainda passamos pelo double check humano neste momento. Agora, passando para outro tópico, que é, com toda esta vossa experiência, neste caso com a experiência que a Joana teve, quer antes, mas quer agora neste novo desafio, como é que nós podemos transmitir ou contribuir para quem nos está a assistir no que respeita à utilização de toda esta informação, todas estas tecnologias, naquilo que são novas oportunidades de negócio, na relação com os clientes, na user experience, nomeadamente pelo facto de nós também sabemos que em Portugal toda esta indústria é uma indústria que tem vindo a ter um crescimento enorme. Há uma mudança cultural com os mais jovens
já não compram casas, tendem cada vez a alugar em vez de comprar. Há cada vez mais proprietários, até jovens, que investem. E, portanto, o que é que nós podemos transmitir a quem nos está a assistir como valor acrescentado de toda esta aprendizagem relativamente a estes tópicos? Obrigado. Então, eu diria que eu gostava de destacar aqui como fonte de novas oportunidades de negócio o cliente, o utilizador. Obviamente, porque eu estou muito focada sempre na área de user experience e de product design e, portanto, é o nosso foco principal, mas também porque a Buildium é uma empresa com uma cultura customer-centric muito forte, e ela até já recebeu um MIT X Award precisamente por ter uma cultura tão fortemente customer-centric, e foi inclusive nomeada 2 vezes pela Gartner como frontrunner, precisamente por pegar nestas oportunidades e transformá-las em oportunidades de negócio. Mas também é importante dizer que esta componente do cliente tem que ser sempre combinada com aquilo que estávamos aqui a falar, que é a vertente do mercado, a vertente tecnológica, que nos traz então novas tecnologias e que nos permitem, portanto, desenhar novas experiências, e depois também uma terceira vertente, que é a vertente do mercado, que é aquilo, o que é que a concorrência está a fazer, quais são os nichos que não estão explorados, qual é o público-alvo que está assim um bocadinho descoberto, não é? Portanto, a combinação destas 3 vertentes, para nós, e em particular nesta área de product design, é da conjugação destas 3 áreas que surge ali o sweet spot, onde encontramos então as novas oportunidades de negócio. Obrigado. E no caso do BPI, como é que podemos transmitir para quem nos está a assistir, como é que podemos utilizar toda essa experiência, todos esses projetos que estão a ser desenvolvidos no BPI como valor acrescentado nestas várias vertentes? Eu diria que nós olhamos não olhamos para a inovação como um fim em si mesmo, não é? Portanto, a inovação é um meio, e eu diria que aqui o fim a inovação tem que estar ao serviço das pessoas, dos nossos, seja todos os colaboradores do banco, seja dos nossos clientes, e em especial para os nossos clientes, o grande objetivo da utilização destas tecnologias, de todas estas inovações, é aumentar a qualidade de serviço. Portanto, conseguirmos oferecer um produto melhor, oferecer melhores soluções a quem é nosso cliente em todas as fases do processo, seja na altura em que começa a ser nosso cliente, seja se está a fazer uma transação, que essa transação seja mais segura, se está a pedir um crédito, que esse processo seja mais rápido, se está a contactar com o banco e vai à nossa app, que o que lhe aparece na sua app seja mais relevante para o que quer ver. E, portanto, diria que anda aqui tudo muito à volta da qualidade de serviço, ou seja, conseguirmos, não é utilizar estas ferramentas para dizer que as temos e que somos um banco inovador, isso em si diria que significa muito pouco, que o grande objetivo é realmente ser inovação ao serviço das pessoas, e diria que olhamos muito aqui para a parte de qualidade de serviço. Nós já não temos muito tempo, mas este tema podia-nos ocupar aqui bastante mais tempo, mas tinha aqui 2 últimas perguntas, Afonso, que é, tendo lançado uma fintech... Do outro lado. Exato, tendo vindo uma fintech para uma empresa mais tradicional, como é que, por um lado, como é que vê esta nova, essa mudança de quem vem de fora de uma empresa mais tradicional, e depois como é que vê a empresa organizar-se face àquilo que era uma fintech, em que de certeza a capacidade de decisão muito mais rápida, a implementação, mas como é que está a decorrer esse novo desafio e se é possível fazer algum tipo de comparação? Claro que sim. Mas como é que o banco tem vindo de certeza absoluta a ganhar imenso com essa experiência? Então, tem sido uma experiência fantástica. Obviamente não se pode comparar uma startup a uma instituição com o tamanho do BPI, mas eu diria que a comparação normal é, obviamente, os processos de decisão, mas
eu diria que os processos de decisão estão sempre adaptados aos tamanhos das instituições. Eu diria que nisso o que tenho visto no BPI é uma instituição bastante eficiente, até para o que eu poderia estar à espera. Eu diria que onde existe a maior diferença acaba por ser um mindset cultural, não é? Do que é uma instituição, o que é o incumbente no mercado, que é um banco, e o que é o desafiante, que é uma fintech. Obviamente vem com posturas diferentes, com graus de risco diferentes em certas áreas de negócio, mas não surpreendentemente, para mim pelo menos, há imensos pontos de contacto e, portanto, acredito que tem sido uma relação bastante benéfica para ambas as partes, tanto para mim como para o banco. Obrigado. A Joana fez o caminho oposto, vem de uma empresa grande, que é a Altice, onde desempenhou funções na área do user experience e agora está numa empresa completamente diferente. Como é que é essa mudança? Como é que a sua experiência anterior trouxe para este novo desafio? Sim. Eu peço desculpa, estou aqui um bocadinho atrapalhada. É importante referir que a Building, apesar de ter nascido como um modelo de startup, ela foi adquirida pela RealPage, que é um grupo muito grande americano, em 2017. Portanto, ela tem atualmente uma estrutura bastante pesada, com milhares de funcionários, e, portanto, aqui de alguma forma também se compara à Altice. No entanto, a maior diferença que eu vejo é a sua gênese. Traz alguma leveza em termos de processos, digamos assim, e, sobretudo, eu acredito, pelo menos pela experiência que tenho, que seja mais fácil o foco no cliente, porque, por exemplo, algo que é prática comum na Building é, após cada release, fazermos recolha de dados concretos, analisarmos, recebermos, portanto, não só analisarmos as métricas como o feedback dos clientes e, portanto, trabalharmos o produto em função dos resultados obtidos em cada release. E da experiência que eu tenho, nem sempre, às vezes, essa rapidez de atuação é possível numa empresa de maior dimensão. Muito obrigado. Muito obrigado, Afonso. Muito obrigado, Joana, por todo esse insight sobre este tema tão interessante. E até à próxima. Obrigado. Obrigada. Obrigado.